Estou. Então tá, pessoal. Então estamos iniciando a nossa aula com a temática pensão por morte. É um dos benefícios de direito dos dependentes. Então, quem tem direito a este benefício são os dependentes, que nós já estudamos nas aulas anteriores. Nós estamos estudando a Lei 8.213, né? Na sequência, hoje, nós estamos estudando a Lei 8.213, a Constituição, em função do quê? Da Emenda Constitucional 103, aprovada em novembro passado. A partir de agora, eu começo a compartilhar aqui a tela. Novas regras. A questão da pensão por morte, pessoal, ela vem sofrendo alterações nos últimos 5 anos. Tá? Em 2015, passou, né, por uma grande alteração, tá? Grande alteração. Em 2015, tá? 2015 sofreu algumas alterações que elas foram mantidas com a reforma. Tá? E na reforma, basicamente, o que mudou foi principalmente o valor da pensão por morte. Tá? Então, vamos lá. Quando nós falamos da pensão por morte, vocês lembram o significado dessas duas siglas? Alguém poderia apontar aqui o significado RGPS e RPPS? O Regime Geral da Previdência Social, e o PPS é quase isso, professor. Para aí que eu já descubro aqui. Está no material, acho, do módulo 7. É regime próprio, tá? Regime próprio, isso aí. Tá, deixa eu ver se teve... alguém escreveu aqui, tá? Alguém escreveu... exatamente. A Marta, regime geral, né, de previdência social e regime próprio de previdência social, né? O artigo 74, então vamos olhar para a lei. É sempre importante a gente, em direito previdenciário, a gente olhar a lei e a lei oficial, tá? Então, se eu pego um livro, provavelmente... Ok. O livro, ele está desatualizado, tá? Ele está desatualizado, a não ser que já você tenha comprado, adquirido algum livro referente, né, já à emenda constitucional. Nós vimos qual é que foi o artigo? 74, tá? Então, aqui, observem que nós temos mudanças que aconteceram pela Lei 13.846, tá? Então, foram duas mudanças que aconteceram no ano de 2019 em relação à pensão por morte. Aliás, até eu diria para vocês, foram três, tá? Primeiro, teve o decreto, decreto não, a medida provisória, início de janeiro, que fez algumas alterações. Depois, na aprovação, o Congresso Nacional fez algumas outras alterações. Então, por isso que nós tivemos praticamente 3 mudanças em relação à pensão por morte, somente no ano de 2019. Né? Então, por isso, o que está descrito no caput do artigo 74, a pensão por morte será devida ao conjunto de dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar, tá? Então, a gente precisa ver, primeiro, este segurado. Se eu estou falando segurado, o que quer dizer que alguém é segurado da Previdência Social?
Essa é a primeira pergunta que nós temos que responder, tá? Se é devida ao segurado, eu preciso agora definir quem é o segurado. Como é que alguém é segurado? Lembram que nós já trabalhamos isso num dos conceitos, eu diria, num instituto importante do direito previdenciário? Nós temos 3 institutos importantes, né, no direito previdenciário. Estão lembrados quais são eles? Sim. Contingência, qualidade segurada e carência. Tá. Então, aqui para a pensão por morte, se eu falo dependentes do segurado, significa o quê, gente? Que a pessoa ela precisa estar vinculada à Previdência Social. Se eu não estou vinculado à Previdência Social, se eu não tenho a qualidade de segurado, significa o quê? Que os dependentes não terão o direito à pensão por morte. Lembram que na semana passada nós até adiantamos algumas questões. O que nós apontamos? Caso a pessoa já tenha cumprido com a carência, está aguardando a aposentadoria, e que nós temos bastante exemplos de pessoas que elas já cumpriram com a carência. O que é cumpriram com a carência? Elas já contribuíram 15 anos ou mais, elas não têm condições de, na regra anterior, elas não tinham condições de se aposentar por tempo de contribuição, então elas aguardavam para se aposentar por idade, né? E daí, depois, elas paravam de contribuir. Então, um dos requisitos importante é a qualidade de segurado. A contingência, qual seria a contingência para que alguém fosse requerer o benefício da pensão por morte? Qual é Viuvez, por exemplo. a Viuvez, viuvez, orfandade. orfandade, tá? São exemplos de contingência. Daí, o segundo requisito é a qualidade segurado, e nós vimos que não é necessário, lá no artigo 26, se eu não me engano, na semana passada, né, no artigo 26, vamos verificar se foi no 26. Vamos voltar. 26, olhem ali, ó, independe de carência a concessão das seguintes prestações: pensão por morte, tá? Então, a pensão por morte, ela independe de carência, tá? Então, qual é o requisito importante? É a qualidade segurada. Essa é a questão mais importante que eu preciso ter presente quando que eu falo, né, da pensão por morte, tá? Então, essa é a primeira situação, tá, gente? É a primeira situação aqui do artigo 74, tá? Do artigo 74, tá? Então, nós, na sequência, já vamos voltar ali para o artigo 74. Então, é concedida, né, eu acho que está assegurado, né, do regime geral de previdência social e é servidor público federal, tá? Então, como que o artigo 23, tá? Vamos lá no artigo 23, eu até acho que já deixei disponível para vocês no link ali da própria aula. Então, Constituição Federal, tá? Vamos aqui, Constituição Federal, emendas constitucionais. Vamos selecionar a que nos interessa, que é a 103, tá? E aqui nós vamos localizar o artigo 23. 23, tá? Então, é aqui que nós temos a orientação e a organização, a nova diretriz legal para a concessão da pensão por morte. Então, é aqui, a partir da análise do artigo
23 da Emenda Constitucional 103, tá, gente? Então, estou situando vocês do ponto de vista legal, e no direito previdenciário, a gente sempre precisa se situar na questão legal. Eu tive uma situação, gente, que a pessoa faleceu no dia 13 de novembro, e nós tivemos que encaminhar a pensão por morte, ou seja, por um dia teve aí uma mudança na forma, né, na modalidade da pensão por morte. Por um dia, a pessoa não pegou, não deixou para os seus dependentes a regra antiga, né? Então, o que estabelece a PEC, como nós estávamos vendo lá? Ela é tanto para os segurados do regime geral, aos dependentes dos segurados do regime geral de previdência social, como para os servidores públicos federais. Gente, e para os regimes próprios dos estados, para os regimes próprios dos municípios, normalmente se aplica a mesma regra. Há uma ou outra pequena alteração que a gente precisa observar e analisar quando se trata de servidor vinculado ao município, servidor vinculado ao Estado, que nós precisamos analisar. Tá? Olhem ali o que estabeleceu o artigo 23. Cota familiar de 50% do valor da aposentadoria, tá? Nós já vamos olhar aqui para o artigo. A pensão por morte concedida a dependente do segurado do regime geral ou servidor público federal será equivalente a uma cota familiar de 50% do valor da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou naquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, tá? Então, como é que é calculada a pensão por morte? Se a pessoa já está aposentada, é o mesmo valor da aposentadoria, tá? Tanto dos segurados vinculados ao INSS, já aposentados, como de servidores públicos federais, tá? Que são já aposentados. Mas quando a pessoa está na ativa, no serviço público, ou está na ativa no serviço privado, tá? A pessoa vai ter, recebe uma cota familiar de 50% daquilo que a pessoa teria direito se ela se aposentasse exatamente naquele momento do óbito, tá? E é acrescida de cotas de 10% percentuais por dependente até o máximo de 100% do benefício. Então, agora a gente precisa voltar aqui para conversar e para ver se vocês entenderam, tá, gente? Primeira coisa, o que é essa cota familiar? Vocês entenderam o artigo 23? Se vocês tivessem que explicar para alguém hoje como é que é a nova regra da pensão por morte, a pessoa vai receber o salário integral? Bom, como era antes, era 100%, né? A partir Exatamente. de hoje, ou melhor, a partir do dia posterior a 11 de novembro, daí fica 50%. É uma cota familiar, né? Então, vamos olhar aqui. Que teria direito a receber na época da morte. Se a pessoa, naquele momento, se aposentasse por invalidez permanente, tá? Por invalidez permanente. Então, é 50% do valor. É uma cota familiar. Então, vamos dar um exemplo. E a cada filho, a cada dependente, acresce 10%. 10%, acresce 10%. Então, tiver mais que 5 filhos? Oi? Se tiver mais que 5 filhos... Mas daí é 100%. Mais 100%, né? Então, aí vai depender, a cota vai depender
do número, de filhos, tá? Eu vou localizando o pessoal que está aqui e vou ver se, deixa eu ver, Andressa Azevedo entendeu? Fazia tempo também que eu não vi a Andressa presente aqui na aula. Tudo bem, Andressa? Andressa, quiser falar, Andréia, já que tu abriu o microfone, pode falar o que tu Eu entendeu. não entendi, professor. Tá. Vamos dar o exemplo de uma pessoa que venha a falecer. Esta pessoa, tá? Esta pessoa, deixa eu só ver a mensagem da Andressa, se ela está me xingando aqui. Tudo bem. Tá? Tranquilo, Andressa, estou vendo que está participando, tá? O que acontece? Uma pessoa, ela é casada ou vive em união estável, tá? Ela tem dois filhos menores, tá? O que vai acontecer? Claro que depois nós vamos ver que vai depender do salário, tá? Vai depender do salário. Mas como é que é a regra? É 50% daquele valor que a pessoa tinha direito, tá? 50%. Ninguém vai ganhar menos do que um salário mínimo, já adianto para vocês, tá? Então, é principalmente aqueles salários de 4, 5 mil, né? Aqueles salários é que vai impactar na pensão por morte. Agora, quem recebe ali o salário mínimo não vai impactar nessa situação, tá? Até porque que nenhum benefício ele pode ser inferior ao salário mínimo. Então, compreendam isso, essa é a primeira compreensão. Mas, voltando para a Andréia, então, naquela família, tá? Eu estou tentando aqui, tá? Então, ficaram 3 pessoas, o esposo, a esposa, o companheiro, a companheira sobrevivente e 2 filhos, tá? Para eles, fica uma cota de 50%. Daí, aquilo que eu estava explicando há pouco, vai depender do valor do salário que esse segurado recebia, tá? Porque Entendi. ninguém vai receber nada inferior a um salário mínimo, tá? O que vai acontecer? 50% é a cota familiar. Para cada dependente, vai acrescentar o quê? Olha aqui, gente. Tá? Para cada dependente, tá? Para cada dependente, tá? Vai ser acrescido uma cota de 10% por dependente. Como na situação que eu apontei, tem 3 dependentes. Tem 3 dependentes na situação que eu apontei. 3 dependentes, tá? 3 dependentes. De quanto é que vai ficar a cota para esta família? 80%? 80%. Eu não consegui reconhecer quem disse 80%. Oi? A Karina? Ok, Karina, tá? É isso aí, Karina. Vai ficar uma cota de 80%. Tá claro, gente? Sim. Sim, Os demais claro. Tá? Muito bem. Por que isso? A ideia do governo era reduzir gastos com a Seguridade Social de um modo em geral, tá? Agora, olhem uma outra situação. Como é que era a regra anterior? Até o Daelton diz que antes era vitalício, era de 100%, tá? E quando que os filhos, né, atingiam 21 anos, o que acontecia? Oi? Quem é que está falando? Edson. É o Edson. Tudo bem, Edson? Tudo bem com você? Tudo certo. O que eu não entendi ali, se a pessoa já era aposentada, eu fiquei com a impressão que quando já é aposentado, lá o viúvo, a viúva vai continuar ganhando aquele mesmo valor. E só tem esse cálculo de 50% quando ainda não estaria aposentado, estaria nativa?
Não, não. Tanto aposentado como nativa, independe. Tá? O cálculo ali ele independe. O que vai ter que ser observado é a regra que, na sequência, nós vamos ver, na sequência, né, se a pessoa ela já está aposentada, se ela já tem algum outro benefício, então é esta regra que nós vamos ver na sequência, tá? Mas vale tanto Maravilha, obrigado. vale tanto para quem está nativa como para quem está aposentado. É a mesma regra, tá? Vamos lá. Eu estava falando. Pode falar, Daelton, desculpa. Tu vai comentar a respeito de como é feito o cálculo para esse salário final? Vamos dizer que o cara tenha 100 contribuições somente. É feito o cálculo da média dos 100 e divide por 180? Gente, agora, como é que é feita o cálculo, tá? A partir de novembro de 2019, é de todo o período contributivo, tá? A partir de julho de 94 para cá. É todo o período contributivo, tá? Então, o que vai acontecer? É diferente daquele cálculo que nós tínhamos anteriormente. Como é que era feito o cálculo anterior? Se pegava todas as contribuições, a partir de julho de 94 para cá, se retirava as 20% menores, e a partir daí era feito o cálculo do valor da aposentadoria por invalidez, do valor da aposentadoria da aposentadoria normal e até da aposentadoria por idade. Nós vamos ter uma aula que nós vamos tratar exatamente do cálculo de cada um dos benefícios, tá, gente? Então, nós vamos mostrar as regras, todos os procedimentos que o INSS utiliza hoje. Inclusive, nós também vamos fazer entrar ali nas plataformas do INSS, da própria Justiça Federal, para fazer lançamentos e verificar cálculos de benefícios, tá, gente? Então, nós vamos fazer, na sequência das aulas, nós vamos também trabalhar com essa parte prática profissional, tá, gente? Ok, vamos esperar então. Tá. Aqui, nós estávamos falando da situação como era anteriormente, tá? Então, aqui no final do artigo 23, aliás, tá? Aqui no parágrafo primeiro, as cotas por dependente cessarão com a perda dessa qualidade. Então, por exemplo, os 2 filhos menores, quando é que eles perdem a qualidade de dependente, gente? Quando fecha 21 anos. Exato, quando eles completam 21 anos, eles perdem a qualidade de dependente. E ao perder a qualidade de dependente, o que acontece? Aquele percentual de 10%, vamos dizer, ali haviam 2 filhos, tá? Quando o primeiro filho completou 21 anos, a família, em vez de receber 80%, vamos considerar que era um salário mais alto, ela passa a receber quanto? 70%. Quando o segundo filho completar 21 anos, essa família vai continuar recebendo quanto? 60%. Tá? Então, vocês estão percebendo? É dessa forma que é feito o cálculo e a manutenção dos benefícios hoje, a partir, né, da reforma previdenciária, tá? Então, era isso que nós estávamos colocando aqui para vocês,
as cotas por dependente cessam com a perda da dependência, ou seja, aos 21 anos, tá? E não revertem aos demais, né? Como antes revertia, tá? Então, por isso, somente fica como o valor, né, preservado de 100%, né, quando for dependente, mais de 5 dependentes, como nós já tínhamos visto ali anteriormente. Daí tem aquelas situações, gente, se, por exemplo, se for inválido, né, o dependente for inválido, ou tiver alguma deficiência intelectual, mental, ou alguma outra situação grave, tá? O valor da pensão fica em 100%, até o limite máximo dos benefícios do regime geral, tá? Então, onde é que nós encontramos esta situação, tá? Então, aqui, gente, no parágrafo 2º, tá? No parágrafo 2º, na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte que trata o caput será equivalente a 100% né, da aposentadoria recebida pelo segurado ou servidor, ou a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data. Sempre no limite. Então, nós temos um limite a cada ano, ele sofre alteração. Vocês devem ter visto que nas aulas anteriores era aquele limite a 5 mil, se eu não me engano, alguém poderia me apontar o valor do limite deste ano, que agora fugiu a memória do professor. Se não me engano, é 6.110. 6.110, tá? Ok. Alguém confere aí com o da ela, tá? Pessoal, então, a cota familiar, aquilo que nós já tínhamos visto lá anteriormente, de 50... Desculpa, 6.101,06. 6.101,06. Ok, obrigado, gente, tá? Então, este é o valor máximo que alguém venha a receber em termos de aposentadoria no regime geral de previdência social e também dos funcionários públicos que ingressaram depois de 2013, tá? Depois de 2013, os funcionários que ingressaram no Serviço Público Federal, eles também já não recebem mais o salário integral no momento da aposentadoria, tá? Nós já vimos que são equiparados a filhos para receber a pensão por morte somente o enteado e o menor tutelado, se comprovada a dependência econômica, tá? Isso daqui no parágrafo 6º, tá, gente? No parágrafo 6º, tá? No parágrafo 6º, isso é bem importante, tá? Como é que comprova essa dependência econômica, gente? Como é que provaria essa dependência econômica? Vamos dar um exemplo. Alguém de vocês tem filho, né, e vive hoje com uma outra pessoa, das meninas, tá? E essa pessoa, por exemplo, paga outras despesas importantes, né, do menor desse enteado, tá? É a forma que a gente tem de comprovar, tá? São as situações, as provas, gente, hoje, elas não podem ser apenas testemunhais. Eu preciso ter prova material, tá? No direito previdenciário, isso é muito importante, a questão quando eu quero provar, como aqui, a situação da dependência econômica do enteado ou menor tutelado, eu preciso provar com documentos, tá, gente? Não é só a prova testemunhal, como em outras situações aí também a gente precisa sempre prova documental. Alguma dúvida, pessoal, até aqui? Estão conseguindo compreender?
Professor, no caso prático do cliente que nos questionar a questão do valor da pensão por morte, o INSS no sistema dele tem esse cálculo ou a gente precisaria nós mesmos fazer? Tem, né? Tem. Eles ainda estão, já liberaram algumas situações ali, mas a gente não tinha algumas informações que a gente tinha antes, tá? Eles até acrescentaram outras situações, tá? Mas, normalmente, tá? A gente, ao acessar, a gente consegue, né, fazer o cálculo, tá? Então, principalmente quando você principalmente tem um programa do INSS que eu falei há pouco, que a gente vai mostrar para vocês, tá? Tem um programa do INSS que a gente lança lá os valores também dos benefícios. Tem muita coisa hoje que já é automática, tá? Mas nessa questão da pensão por morte, especificamente, não tem o valor, você que precisa fazer o cálculo, tá? Eu tenho o valor lá de aposentadoria, tá? Daí, com a regra de como é que é feito o cálculo da aposentadoria, nós conseguimos saber o valor do salário que a pessoa vai receber, tá? Via de regra, o INSS, eu até depois, eu vou entrar aqui numa situação que mostrar para vocês que eles não têm essa situação disponível, tá? Não tem essa situação disponível. Deixa até, eu vou depois aqui entrar em alguém aqui da minha família, que daí tá liberada para que outros possam enxergar, tá? Eu, na sequência, vou mostrar. Deixa eu só tirar aqui o compartilhamento, só para eu poder acessar. Um minutinho. Alguém de vocês está acessando o site Meu INSS para ver se está aqui, pelo menos não entrou. Às vezes ele está em... tá, entrou agora. Muito bem. Agora, vou compartilhar a tela. Eu entrei aqui em alguém conhecido aqui de casa. Tá? Olha o que a gente tem de informação. Esse é o que você... essa é a informação que você encontra quando você acessa no site do Meu INSS, tá?
Então, aqui são os agendamentos e solicitações que você faz, os requerimentos. Aqui, tá, vou simular a aposentadoria de alguém aqui de casa, vamos ver se é possível, tá? Olhem aqui, pessoal. Tá? Vocês estão vendo? São essas informações, tá? Que o INSS ele te dá, tá? Se você tem o direito já, por exemplo, você tem cumpriu com os requisitos, aqui faltam 4 anos e 1 mês, aonde? Na regra anterior. Na regra nova, olha quanto tempo falta. 5 anos, 8 meses, tá? Então, nós estamos na regra nova, tá, gente? Então, aqui na regra de transição, tá? Que é a regra de transição, tá? Então, por isso que a gente precisa olhar aqui as informações. Mas onde é que a gente olha também as informações? Aqui é aqui se a pessoa tem direito à aposentadoria. Às vezes, essas informações, elas não estão atualizadas ou tem todas as informações, porque se algum empregador não fez recolhimento do INSS, não consta aqui as informações. Aqui, se você quer pedir aposentadoria, daí, então, aqui é a simulação, tá? Simular a aposentadoria, tá? Vamos aqui, esta aqui, vamos ver qual é a informação. Ó, atualize os seus dados de contato. Daí eu vou ter que atualizar os dados, não vai dar para fazer aqui essa situação, tá, gente? Mas eu vou atualizar os dados e, num outro momento, eu vou mostrar para vocês, tá, gente? Na semana que vem, eu entro e mostro essa situação por completo, eu vou atualizar, porque a gente aqui, como é gravado e é mostrado, eu não posso pegar de nenhum cliente que eu não pedi autorização. Aqui da minha esposa, né, ela me autoriza, então é tranquilo. Ou eu tenho que pegar minha, tá, gente? Então, não posso pegar de pessoas que não tenham autorizado a informação, tá bem, gente? Ô, Dir, Fala. quando fala em pontos ali, o ponto é cada ano trabalhado e cada ano de idade, é isso? Somam 2 pontos por ano? Tá. Isso nós tínhamos anteriormente, tá? Com a nova regra, essa questão da pontuação é 1 ponto por ano. Antes, a gente era 1 ponto por trabalho e 1 ponto quando nós chegarmos na aposentadoria e nas modalidades de aposentadoria, nós vamos olhar para as regras de transição e a gente vai, tá? Porque, deixa eu só voltar aqui para ver se apareceu aqui Aparecia pontos ali. Eu acho que aqui no simular aposentadoria, né? Isso, onde tu entrou ali, tinha um lugar, acho que faltava ali 12 Sim. pontos, alguma coisa assim. Exatamente. Tá? Porque é nas regras de transição, tá? Aqui... Faltam 13 pontos ali, diz ali, ó. Tá. São 13 pontos, deixa eu só me localizar. Na regra de transição, a segunda opção. Tá. Na de baixo. Aí. Tá. Faltam, né, no caso, pontos, 13 pontos, tá? Aqui seria, quem se encaixa nesta situação, tá? Pessoal, em 12 de novembro, eu tinha 35 anos de contribuição, em 12 de novembro, 35 anos de contribuição, e vamos botar assim, dá 2 meses, ali que teve um período, 2 meses, tá? Não chega bem 2 meses, 35 anos, tá?
Se o INSS não me reconhecer algum período como segurado especial, eu entro na regra de transição. Tá? Mas eu preciso reconhecer praticamente, deixa eu só aqui mostrar para vocês uma outra situação. São essas questões que a gente... Tá? Eu estou mostrando as minhas situações e da minha esposa, que é uma forma que eu tenho de mostrar sem nenhum problema que a gente, tá, autoriza a vocês enxergarem essa situação. Então, olhem aqui. Vocês estão vendo, ó, como é que a gente faz toda a situação de computação de datas e ano, meses e dias, né? Meses, dias, tá? Então, é toda essa situação que a gente aponta e organiza, tá, gente? Então, aqui está toda a minha situação de trabalho. Isso é de todos que a gente precisa fazer, organizar essa informação. Tá? Essa informação que depois eu fui ver aqui, teve uma lacuna nesse período aqui, teve uma lacuna de 7 de junho até 3 de agosto de um ano. Teve uma lacuna aqui, né, que deu um pouquinho mais de 20 dias. Tá? De 20 dias, então deu quase um mês aqui, por isso que este período aqui de 3 meses, ele é reduzido para 2 meses e 15 dias, mais ou menos. Tá? Mas voltamos, eu não sei se eu esclareci as dúvidas de vocês ali que vocês apontaram, no fim nós meio que fugimos do nosso tema central, que é, deixa eu ver, me localizar agora aqui, que é a questão e eu até agora não lembro por que a gente fugiu lá para aquele tema, porque foi a função que alguém fez uma pergunta, né? Foi a questão do cálculo, mestre, da pensão por Exatamente, morte, que o sistema já tinha a resposta. Não, Obrigado. Ele não tem, perfeito, Então, tá? tudo bem. Ele não tem, tá? E eu até vou pegar algumas situações que eu possa esconder, ou que não identifique a pessoa, para mostrar para vocês na semana que vem, tá? Vou fazer isso, tá? Porque eu tenho que selecionar, porque a gente não tem autorização, e eu não peço mostrar das coisas dos clientes, né? Então, a gente mostra as minhas, da minha esposa, né? E daí, por isso que a gente precisa organizar, e eu preciso filtrar as informações e mostrar para vocês, fazer print que esconde nome, que não identifique de quem eu estou mostrando, tá? E daí hoje não é possível fazer isso. Pessoal, quais são os critérios, né, para o deferimento, a concessão e a cessação
também, né, dos benefícios. Então, a primeira situação que a gente, o benefício, né, da pensão por morte. Lá no artigo 74, tá? E aqui é interessante porque essa alteração ela aconteceu em 2019, tá? Então, o pagamento, a pessoa faleceu há 2 meses atrás, há um mês atrás, tá? Então, olhem aqui, como é que, a partir de que momento é feito o pagamento? Do óbito, tá? Então, o óbito, ele é uma data importante, ele é a data que marca o início do direito à questão da contingência, tá? Então, quando requerida até 180 dias após o óbito. 180 dias são quantos meses, gente? 6 meses, tá? Para os filhos, então, os filhos menores de 16 anos, eles recebem do óbito. Eu vou dizer para vocês o seguinte, é muito difícil a gente ter situações que as pessoas... A gente tem uma ou outra situação, eu até vou explicar 2 casos. Um que eu não sabia que a pessoa fazia pagamento, eu encaminhei a aposentadoria, tá, deste cliente, e depois, um dia, conversando sobre a aposentadoria, ele disse assim, tá, mas eu não tenho direito da pensão por morte. Daí eu perguntei para ele, mas a sua ex-esposa, a companheira que faleceu, ela tinha contribuições nos últimos... ela tinha, sim, contribuições. Ele me trouxe os carnês, me trouxe a informação, atestado de óbitos, os outros documentos, e já tinha se passado, gente, se eu não me engano, aqui quase 8 meses. Quase 8 meses do óbito, tá? Então, foi uma situação que passa, mas normalmente as pessoas encaminham rapidamente. E teve uma outra situação que eu não sabia que a pessoa tinha 2 aposentadorias e ninguém da família me falou, né? E daí, quando que eu apresentei o deferimento do INSS, a viúva me falou, mas ele também era aposentado da prefeitura. Eu não tinha nenhum documento, nenhuma informação dessa situação da aposentadoria da prefeitura, que é um regime próprio, e nós já vamos ver que é possível acumular 2 pensões. Então, hoje, esta senhora, ela tem a aposentadoria dela, que ela recebe mais uma pensão por morte do INSS e mais uma pensão por morte da prefeitura, do município de Sapucaia do Sul, do município de Sapucaia, porque são regimes previdenciários diferentes. O INSS é regime geral e o município de Sapucaia é regime próprio, tá? Então, foi uma outra situação que ali tinha se passado, acho, 3 ou 4 meses. Mas eu encontrei na legislação, no Estatuto do Servidor do município de Sapucaia do Sul, que a pessoa pode requerer até 5 anos. Nós entramos na justiça, o município não quis pagar de forma administrativa, porque disseram que se aplicava a lei federal, e eu fui lá e encontrei uma lei municipal específica do município. A justiça disse já, e o município nem fez recurso, que deve pagar desde o óbito, tá? Então, são algumas situações que você precisa. Quando é no âmbito federal, você olha aqui para a Lei 8.213, você olha para a Emenda Constitucional 103, olha para a Constituição de um modo em geral, e quando for regime próprio, nós temos que olhar a legislação específica do município, o que tem lá de peculiar, tá? Pode ter alguma situação diferente, e também você precisa olhar para
se é no âmbito estadual, a questão lá do Estado, tá, gente? Então, os menores de 16 anos, eles recebem do óbito desde que eles venham a requerer até 180 dias. Gente, muito difícil alguém requerer posterior a essa data, que eu falei para vocês, e 90 dias para os demais dependentes, tá? E do requerimento quando, né, ultrapassar este prazo. E da decisão judicial em caso de morte presumida, tá? Pessoal, aqui tem sido assim, muito tranquilo do ponto de vista prático esse primeiro item, tá? E o segundo item, tá? São situações bem tranquilas e a autarquia, ela normalmente cumpre com o que está na lei, tá? Com o que está na lei, exceto o município de Sapucaia do Sul, que não cumpriu o que estava na lei especial dele mesmo, tá, gente? Então, aqui nós já falamos, tá? A questão da duração do benefício. Da duração do benefício. Vem cá, se a minha esposa ficar viúva, a pergunta que eu faço, se a minha esposa ficar viúva, ficar aqui olhando para vocês, ver se vocês me enxergam, tá? Se a minha esposa ficar viúva, por exemplo, ela vai receber pensão vitalícia? Não recebe pensão vitalícia? O que acontece? Ninguém quer falar. Ela recebe até a morte dela, morte do pensionista. Positivo, é vitalício. Tá, por quê? Qual o fundamento legal que vocês utilizam para dizer que ela vai receber pensão por morte vitalícia? O teu benefício de aposentadoria seria vitalício, professor? Não tem a ver com o benefício de aposentadoria ser vitalício ou não. São 3 critérios. Eu vi a Lanaia aqui presente hoje, que fazia dias que eu não via. Tudo bem, Lanaia, também? Tudo bom. Pessoal, são 3 critérios. 3 critérios que a gente precisa analisar para dizer se a pensão que a minha esposa vai receber em caso da minha morte vai ser vitalícia ou não, tá? Então, nós já vamos, e vocês vão perceber o quanto isso é importante na análise. A gente tem 3 critérios importantes para analisar a questão da pensão por morte. Já chegamos neles, eu só finalizo o que nós estávamos vendo aqui. Então, gente, dependente menor, se não tiver nenhuma situação de invalidade. Tá no artigo 77, professor? Exato, exatamente. Olha ali, William, depois vê se tu consegue me responder essa pergunta. Eu fiquei tão abalado com a notícia da tua morte que eu não achei aqui, professor Odir. Olha, imagine que se vocês iam deixar minha esposa juridicamente desamparada. Tá? Por isso que eu estou preparando bem vocês, tá? Para vocês não deixarem ela desamparada juridicamente. Tá? Então, gente, aqui a duração até os 21 anos, o dependente menor, o dependente inválido na cessação da invalidez, se é a situação transitória, tá? Se for uma situação transitória, e na morte do pensionista, né, o que recebe a pensão, se ele vier a óbito, isso não gera direito a outra pessoa, tá? E daí aqui a gente tem o artigo 77,
que ele é muito importante, e eu quero ver se vocês conseguiram identificar os 3 requisitos que são importantíssimos a serem analisados aqui para ver quanto tempo que a pessoa vai receber a pensão por morte, tá? Vou até aqui no artigo 77. Vamos aqui no artigo 77. Não é pequeno, professor. Não. Ele, tá? Olhem aqui que teve alterações, 1995, depois 2019, 2015, tá? Então, olhem, por favor, aqui se vocês enxergam alguma situação e os critérios. Tá? Então, a cota individual cessará pela morte, tá? Para o filho, quando ele completar 21 anos, exceto, né, se tem alguma situação de invalidade, tá? Tá? Que ele vai receber, né, a vida toda, ou a cessação da invalidez, tá? E daí, olhem aqui a questão pelo decurso do prazo de recebimento de pensão pelo cônjuge, companheiro ou companheira, nos termos do parágrafo 5º, tá? Então, gente, aqui a gente tem algumas situações importantes relativas ao cônjuge ou companheiro. Estão vendo aqui o inciso 5º e as alíneas? Sim. Deixa eu ver. A Suelen está aí presente, que só veio hoje. Tu entendeu, Suelen, essas situações? Por exemplo, se o cônjuge ele for inválido ou deficiente, também pela cessação da invalidez, tá? Ou o afastamento da deficiência. Vocês sabem que o INSS chama e tem chamado muito as pessoas para fazer perícias, e eu não sei o aspecto ético profissional dos peritos, de muitos peritos do INSS, mas eu não consigo vislumbrar de que um outro médico, um outro perito nomeado pelo juiz enxerga uma coisa e o perito do INSS enxerga outra. Eu não sei se vocês fazem esta mesma análise, mas eu tenho visto que o perito do INSS enxerga ou não enxerga algumas situações e o perito judicial enxerga outras que os documentos mostram, tá? Então, vamos analisar os critérios, tá? Quais são os critérios? E anotem, por favor, tá? Isso é bem importante, tá, gente? Qual é o primeiro critério que eu preciso analisar para definir o tempo que o cônjuge ou o companheiro sobrevivente ele vai receber da pensão por morte, tá? Vitalício, gente, vitalício é somente depois dos 44 anos de idade, tá? Eu e a minha esposa temos mais do que dessa idade, tá bem, gente? Então, temos mais. Eu não sei se eu já respondi parte e se vocês já chegaram à conclusão. Já respondeu. Tá. Mas não tem outras 2 situações que você precisa avaliar, William? Positivo, vou verificar agora. Professor. Tem outras 2 situações, aliás, tá. Vamos aqui. É a questão do inciso 1º do artigo 74, professor? O inciso 1º... Não. É o Aqui, inciso 5, o 5º. Inciso 5º. Aqui no inciso 5º. O inciso 1º, de qual? Do 74? Só para dar uma olhadinha no que
para a gente... Tá. Trata da morte do próprio... Não, ali ok, mas vai ser feito o pagamento, mas agora a discussão, José, é quanto tempo o período que os dependentes vão receber a pensão por morte. Nós já vimos que o menor é até ele completar 21 anos, tá? Vou dar o meu exemplo. Tá? Se caso eu vir a falecer agora, nos próximos meses, tá? O meu filho vai receber, ele tem 19 anos, ele vai receber até ele completar 21 anos, ok? A cota dele, tá? Aqui, 10%, tá bem? E a dúvida é a seguinte, a viúva, tá? Ela vai receber, que é uma das perguntas que as pessoas fazem, mas por quanto tempo eu vou receber por toda a vida? É vitalícia essa pensão? São perguntas que as pessoas fazem. Então, eu estou partindo de um cenário prático, profissional, para que a gente possa estudar e ver a importância disso que nós estamos estudando. Vocês estão me compreendendo? Entendi, professor. Então, o primeiro critério é ter mais de 44 anos de idade, no caso do beneficiário. Para ser vitalício. Oi? Para vitalício. Para ser vitalício, para te receber vitalício, pelo que eu entendi, tu tem que ter mais de 44 anos. Somente isso? Seria isso, professor? Não, tem mais critérios. Não, é só isso aí. Tem mais Tem que critérios. tem que ter tempo de contribuição e também tempo de casado, ou de união estável. Exatamente. Então, Era isso que eu ia complementar. Obrigado, Ian. Que bacana, gente. Vocês estão percebendo que eu não dei, que eu deixei que vocês fossem analisar a lei, olhar, e vocês viram que quando a gente tem uma demanda profissional no escritório, a gente vai atrás da lei. A gente vai, estuda e a gente encontra. Vocês perceberam que eu me apresentei, vocês estão me atendendo e vocês me apontaram. Então, a primeira situação que vai definir o tempo de pagamento do benefício da pensão por morte é a quantidade de contribuições que o segurado tem com a Previdência Social. O instituidor do benefício, quem é o instituidor do benefício? A pessoa que faleceu, tá? Então, aqui, gente, tá? Em 4 meses, então, observem que a pensão por morte, ela pode ser paga somente 4 meses, 4 meses, se o segurado, ele tiver pago apenas 18, olhem aqui, 18 contribuições mensais. E, tá? 18, ou, tá? O casamento ou união estável tiver sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do segurado, tá? Então, vocês estão percebendo que nós temos 2 situações quando tem união estável, a gente aprovar. Como assim 2 situações? A gente tem que provar, porque está lá no artigo, que agora eu esqueci o número, se alguém puder voltar aqui para trás, que é da prova material da dependência, tá? Ali, não sei se é o 24, alguém, por favor, retorne, que nós já estudamos na aula passada, eu agora de cabeça não estou lembrado do artigo. Mas lá nesse artigo, gente, o que nós temos? Que você precisa ter prova material dos 2 últimos anos. Agora, você também precisa provar que está há mais de 2 anos. Então, está percebendo que você precisa ter provas, quando se tratar de união estável, de períodos, de 3 ou 4 períodos. Então, quando que o INSS
ele, de forma administrativa, nega a pensão por morte. Então, a pensão, os processos judiciais de pensão por morte, eles só acontecem, eu, assim, de casamento, eu não tenho nenhuma situação, tá? Professor, De união estável, porque você tem um documento que prova, né? Você tem um documento que prova que você estava junto com a pessoa, né? Que é a certidão, que é um documento público. Mas a união estável, você precisa, além aquela declaração que você tem, ter outros documentos, porque você precisa provar que tem mais de 2 anos para definir o período de o período que você vai receber a pensão por morte, e também você precisa os 2 últimos anos para provar a tua dependência. Vocês estão percebendo como que isso é importante, gente? professor, acho que é o artigo 16 da 8.213, né? Vamos só voltar aqui, nós estamos no 77, vamos lá, o 16. Acho que é. Não, deixa eu ver. Deixa eu ver aqui, botar prova material. Que é prova. Aqui, aqui. ó. Tá? É prova material. Este aqui é o artigo 16. Estamos sim, tá? É o artigo 16, o parágrafo 5º, tá? Então, as provas de união estável e de dependência exigem início de prova material contemporânea dos fatos, produzido em período não superior a 24 meses. Então, você imagina, num primeiro momento, eu só vou juntar a prova dos últimos 24 meses. Para provar o quê? A dependência, a união estável. Agora, para você definir quanto tempo tinha de união estável, você precisa juntar provas anteriores também. Vocês se deram conta da importância disso? Né? É algo assim, bem importante. Tá? Nós não podemos simplesmente, vamos, prova testemunhal. Não. Além da prova testemunhal, aliás, a prova testemunhal, ela só vai ser ouvida se houver, num primeiro momento, tá? Poder ser utilizada se houver, num primeiro momento, prova material. Quando eu falo de prova material, eu estou falando de quê, gente? Comprovante de pagamento, ou algo que comprove que tu estava auxiliando materialmente a beneficiário. Seja seguro de vida, documentos com o mesmo endereço, conta em conjunta, tá? São alguns filhos comuns, tá? Dependência de seguro, tá? Então, tem beneficiado melhor de seguro. Então, são essas situações que provam. Que provam. Então, a duração do benefício para o cônjuge ou companheiro, então, ele depende, se for inválido, até a cessação da invalidez. Ele vai receber somente 4 meses, tá? Se o segurado, ele tiver contribuído até 18 contribuições, gente. Tá? E se a união for inferior a 2 anos. Então, por isso que uma das questões que você tem que provar é que as contribuições, a prova já está com o INSS, daí isso não tem discussão. Mas aqui da união estável, e às vezes acontece que algumas pessoas, gente, no casamento, e a discussão do casamento, você mora com a pessoa, né? Eu vou dar o meu exemplo. Eu e a minha esposa, nós começamos a morar juntos em 1900, podem tapar o ouvido, 1998, né?
1998, o final do ano de 1998, tá? E nós casamos em 29 de abril do ano de 2000. Olha, semana que vem estou completando no dia da aula, acho, de vocês, não, no dia anterior, 20 anos de casado. Ah, que festança aí, professor? Ah, exatamente. Vamos sair, vamos viajar, né? Imagina, só aqui dentro do quarto. Tá? Então, gente, mas vocês estão entendendo a questão de que muitas pessoas, elas convivem antes de casar, e daí você precisa provar isso também, com provas materiais, tá? Acima de 18 anos de contribuições do segurado e mais de 2 anos, daí você tem um critério idade. É a idade que vai definir. Até 21 anos, 3 anos, de 21 anos a 26 anos, 6 anos de recebimento, de 27 a 29 anos, 10 anos de recebimento, 30 a 40 anos, 15, 41 a 43, 20, e acima de 44, a pensão é vitalícia. Aonde que está tudo isso? Aqui, no artigo 77, tá? Que o William tinha apontado anteriormente e que nós estávamos vendo. Artigo 77. Pessoal, aqui está toda a informação, ok? Toda a informação, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação a isso? Alguma dúvida? Não. Não? Professora, eu tenho uma dúvida com relação a... Acho que é uma matéria como um todo aí. Tá. Pode perguntar, William. Professor, assim, ó, se eu estou separado do meu primeiro casamento e eu tenho um filho menor e eu contribuo um novo casamento com uma pessoa e também nessa nova família duas... William, só cortou um pouquinho quando estava falando tem filho, cortou, eu não consegui te ouvir, por gentileza. Tá, então assim, eu estou separado do meu primeiro casamento e eu tenho um filho menor. Sim. No novo matrimônio eu constituí e tenho, essa pessoa já tinha um filho. Eu vindo a falecer, essa pessoa então passa a receber a pensão por morte, mas aquele filho que eu tenho do outro matrimônio, ele contabiliza também como... Não, sem problema, cachorro pode fazer parte da aula, tá, William? Deixa eu só ver se nós vamos enxergar ele aqui. Deixa eu ver. Experimenta da comida, William. Deixa eu só interromper aqui para ver se nós enxergamos o cachorro do William. Não, entenderam? Eu tô sem a câmera, professor. Mas assim, então... então continuando, o meu filho do primeiro casamento, ele também conta como dependente ou não? O que vocês acham, pessoal? Uma vez filho, eu posso dizer filho, que né, não é meu filho? Oi? Conta assim. Vai ser sempre filho, né? Exatamente. Tá? Apesar de ter uns pais que não entendem isso, mas... Tá, William, o teu... Não, a pergunta é justamente porque a pensão por morte ficará para a atual esposa. Mas como fica a relação com esse meu filho do anterior casamento? 10% da... Até deixa eu te dizer
uma coisa, quando tem quando tem alimentos definidos já tem alimentos judicial, e na própria certidão de óbito custa, então, 10% da pensão é desse outro filho, no mínimo. Tá? E como é que o INSS ele faz? Tá? Agora, ele criou essa situação dos 50% da cota familiar, tá? Mas antes, eu vou te dizer como é que seria dividido, tá? Se você tem 3 dependentes, se você tinha 3 dependentes, era dividido percentualmente igual para cada dependente. O percentual. Trancou, professor. Um filho de um casamento anterior, tem um novo casamento, né, uma nova relação, e tem um filho dessa nova relação, né? Professor, trancou, você pode repetir, por favor? Tá, voltamos. William, pelo que eu entendi, você disse o seguinte, a pessoa tinha um filho de um relacionamento anterior, né? Constituiu um novo casamento, e com este novo casamento tem um filho. Então, na realidade, aqui, essa pessoa, partindo do exemplo, ela tem 3 dependentes. 3 dependentes. Na regra anterior, tá? Na regra anterior, e possivelmente o INSS continua aplicando, tá? Ele vai pagar 33,33% para cada um. Tá? Só que tem ali a situação do grupo familiar, tem a situação do grupo familiar, e que eu não vi ainda esse detalhe, eu até quero pesquisar, quero ver, tá? Quando tem situações de filhos de casamentos diferentes, que eu não vi ainda, anteriormente, a situação era dividida entre os dependentes, né? Se tinha 3 dependentes, até porque se você olhar lá o artigo 16, é bem importante a gente olhar o artigo 16. Ele não coloca ninguém como... tá? Olhem aqui. O cônjuge, a companheira ou companheiro, e o filho não emancipado de qualquer condição menor de 21 anos. Então, todos são dependentes. Não está dizendo que o cônjuge tem que receber um percentual a mais do que o filho. Então, no teu exemplo, e interpretando, mesmo que esteja colocada lá uma cota familiar de 50% e mais 10%, vamos dizer que esta família estaria recebendo 80%. Eu pego este valor e vou dividir por 3 pessoas. Você me entendeu? Tá, mas o professor... Perfeito, professor. Tá. Deixa eu ver a Karina, e depois eu ia fazer a discussão quando este filho, ele completa 21 anos, né? Tá, era isso que eu ia te perguntar, na verdade, isso. Se o filho recebe já a pensão e a pessoa vem a falecer, mas o filho já é maior de 21 anos. Não, se é maior de 21 anos, não é dependente aqui na Previdência Social, tá? Não é, tá, gente? Então, não tem discussão. Ele pode receber pensão alimentícia por ser estudante universitário, ok? Tá? Mas ele aqui ele não é dependente. E eu vou dizer para vocês, pessoal, a minha primeira situação que eu trabalhei pensão por morte de forma administrativa foi exatamente numa discussão. A menina completou 21 anos e ela era estudante na época de direito da Unicinos.
Daí, o que ela e o primo dela fizeram? Que o primo é advogado. Eles ingressaram com uma ação na justiça para que ela continuasse recebendo o benefício. Ela, porque ela recebia toda a pensão, estava em nome da filha, tá? Depois, numa outra situação, a mãe dela estava no escritório e era uma discussão de consumidor, que ela estava lá na... eu tinha, acho que 1 mês ou 2 no escritório, de consumidor, era uma discussão de consumidor, e ela me disse, Odir, eu queria esclarecer uma dúvida, porque a minha filha recebia pensão por morte e agora não está mais recebendo. E daí eu perguntei, e a senhora não está recebendo? Era de quem que ela está recebendo? A pessoa, o pai dela vivia com a senhora? Sim, era meu marido. Gente, muitas pessoas ingressam aqui na justiça quando são estudantes, porque cessa o benefício da pensão por morte. Na justiça, a gente pode ter uma ou outra decisão, mas, como regra, vale o que está na lei. Tem até alguma discussão no Congresso Nacional sobre isso, ir até 24 anos, mas, no momento, por lei, é apenas até 21 anos. Qual que é a dúvida que eu tenho? A dúvida que eu tenho, por exemplo, lá na emenda constitucional, no artigo 23, aqui no artigo 23, fala em cota familiar, tá? Fala em cota familiar e que essa cota cessa quando que o filho completa dos 10%, tá? Agora, a minha dúvida, e se ele recebia 33%, que era metade, aliás, o percentual que lhe cabia ali de pensão por morte, o restante, aqui a família perderia os 10%, mas o restante, o outro valor, a viúva e o outro filho passaria a receber. Eu entendo que é dessa forma, gente. Eu entendo que é dessa forma, porque não tem na lei, né, nenhuma restrição nesta situação. E não tendo nenhuma restrição, vale a regra que a gente tinha anterior. Não tem nenhuma modificação em relação a este quesito. Vocês compreenderam, gente? Não sei se tem alguém... Sim, professor, o valor da pensão vai ser fixo e vai dividindo de acordo com os dependentes. Se aquele dependente sai, dividir por 3, vai dividir por 2. Não, o que é o 10%? O 10% que o grupo familiar ganhou, que era relativo àquele dependente que completou 21 anos, isso eles perdem. Se caso for considerado ser um salário mais alto, né? Se for salário baixo, salário mínimo, por exemplo, ou um salário, que agora na sequência a gente já vai ver, né, os cálculos, nessa situação, daí é acrescido para os demais, sim. Alguma dúvida, gente? Só para completar, quando ele completa 21 anos, ele fica recebendo mais 3 anos? Não. 21 anos cessa. Ninguém recebe... Mas o artigo 74 ainda dá mais uma carência de 3 anos. Como é que é? 74, entendi. O artigo qual? 74. Vamos olhar aqui aonde. 74. Qual o... Ali, ó, tem um ali, 3 anos, com menos de 21 anos de idade.
Me aponta o artigo, o inciso ou o parágrafo, por gentileza. Ô, Dalton, eu entendi que Não, 77, quer dizer, esse 77. esse dispositivo diz que Caso do cônjuge, se o único companheiro. dependente for menor de 21, ele recebe por 3 anos, é isso que eu entendi. Tá. Seria o cônjuge ali, né? No artigo Mas aonde que vocês estão vendo que eu estou tentando encontrar, aonde que vocês estão... 77, a questão do companheiro e cônjuge. Não. É companheiro, não é... Uma coisa é filho e uma outra situação é companheiro, tá, gente? Então, filho é 21 anos, tá ok, gente? Aqui, o companheiro aqui... Você está vendo essa linha B aqui? Novo, ela fica recebendo mais 3 anos. Eu não estou compartilhando a tela com vocês, estava aqui mostrando. Eu estava mostrando. 77, eu acho. Tá? O 77, qual a linha e o inciso que estava olhando? É a respeito de companheiro ali. Companheiro, é diferente, tá? Diferente. Não, uma coisa é a regra para companheiro, uma coisa para filho. E outra para filho, tá? Então, nós não podemos misturar esta situação, tá, Adel? Sim. Tá? Porque são regras diferentes. Então, aqui, todo o inciso quinto aqui do artigo 7, ele trata exatamente dessa questão do cônjuge e do companheiro, tá bem? Ok. Mas aí, vamos ver se a esposa é nova, menos de 21 anos, ela fica recebendo por mais 3 anos. Com menos de 21 anos de idade, ela recebe 3 anos, tá? É que aqui se entende... Claro, de 21 a 26 vai mais 6. Ela casou aos 18 anos, tá? Porque que a pessoa casou, 18, 19, 20, 21. Que ela casou aos 18 anos. Se entende que ela casou aos 18 anos, tá? E até porque para casamento anterior aos 18 anos tem que ter autorização dos pais. Eu não sei se vocês têm visto alguém casar antes dos 18 anos. Claro que a gente tem alguns contextos culturais, né? Eu até acredito numa situação se a pessoa casou aos 16 anos, por exemplo, e o cara faleceu no mês seguinte. O que a gente faz nessa situação aí? Tá? Aqui, a lei com menos de 21 anos, 3 anos. Ela não está dizendo até os 21 anos. Com menos de 21 anos, ela recebe 3 anos. Daí vai depender de algum deferimento judicial, né? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa fica viúva aos 16 anos, vocês acham que aos 20 anos ela está solteira ainda? Não reconstituiu a vida dela? Aos 20 anos? Aos 18, 19 anos? Dificilmente não vai ter contraído outro relacionamento, né, professor? Então, eu até entendo que aqui essa questão do até os 3 anos, porque se ela tiver filho, ou já tiver filho com esta pessoa, ok, daí essa criança vai receber a pensão até os 21 anos. Uma questão que eu ia perguntar, professor, era se enquadra dentro dessa questão que estamos tratando da idade dos tempos de receber. E digamos que durante esse período que a pessoa esteja recebendo por viuvez, e ela contrai um novo matrimônio, ela
perde, digamos, esse benefício ou se mantém? Pessoal, eu vou dizer, eu conheço bastante mulheres viúvas que recebem pensão por morte, que vivem em união estável, porque entendem que perde o direito da pensão por morte com um novo casamento. Todas as pessoas que me perguntam, e aquilo que eu vejo do ponto de vista doutrinário e do ponto de vista legal, a não ser perdeu a situação de dependência, deixou de existir aquela situação de dependência, poderia ser alegar isso, né? Que a pessoa que ela casou tem uma outra situação econômica. Olha, você teria que provar isso, o INSS teria que provar isso judicialmente. Como é que o INSS vai cessar uma pensão por morte de forma administrativa se não existir isso na lei? Na lei, eu pelo menos não encontro amparo legal, para cessar o benefício se alguém contrair um novo casamento. Eu não encontro amparo legal para cessar o benefício. Tá? Mas algumas pessoas já me perguntaram se podiam casar. Eu até vou dar um exemplo. A pessoa, se ela fosse casada, ela passaria a ser dependente imediatamente no plano de saúde. Se ela não era casada, tinha que aguardar 2 anos e a pessoa precisava fazer um procedimento cirúrgico importante. Eu aconselhei, isso já se passaram, acho, quase 4 anos, eu aconselhei a casar, que era a alternativa que eles tinham. Casando, eu olhei a regra, que ela era servidora pública estadual, ele não, ela queria que ele fosse dependente do IP, Instituto de Previdência do Estado. Qual era a alternativa? Casa. Casando, só mostrando a certidão de casamento, passa no outro dia, ou a partir daquele dia, a ser dependente. Foi a orientação que eu dei, eles casaram, ela continua recebendo a pensão por morte, e ele é dependente dela, desde aquela época, fez a cirurgia, está bem, continua trabalhando, estão bem os dois, tá? Essa foi a situação, gente. Tá? Então, do ponto de vista legal, eu não vejo nenhum impedimento de alguém contrair novas núpcias. Okay. Não sei se vocês encontram. Até possivelmente a gente pode encontrar um caso aqui, outro acolá, a gente até pode encontrar, tá, gente? É possível que a gente venha encontrar, tá bem? Ok, professor, entendido. Muito obrigado por esclarecer. Muito bem, então vamos... vocês viram que o nosso tema, ele é um tema que desperta muita curiosidade, muito interesse, porque a gente vive muito próximo dessa discussão e dessa temática, tá, gente? E o direito previdenciário, eu vou dizer para vocês, ele é apaixonante, tá? Ele é apaixonante. Você, às vezes, por mais que você esteja envolvido, eu vou dizer para vocês que uma das coisas que eu fiz agora, começou o período ali de quarentena, uma das coisas que eu fui aprofundar alguns detalhes relativos a algumas questões de aposentadorias, porque a gente precisa estar sempre estudando em função das novas regras que eu entendia que eu precisava aprofundar. Então, a gente, no direito previdenciário,
você está sempre estudando, sempre buscando, porque há muita mudança de regra, tá? E nós já vimos que a regra é aplicada no tempo, tá? E as pessoas, quando vão se aposentar, têm 3 ou 4 regras, e a gente precisa analisá-las todas. Vamos verificar aqui. É possível acumular a pensão por morte com outros benefícios, tá? Vamos ver o que o artigo 24 da PEC diz. É vedada a acumulação de mais de uma pensão por morte no âmbito do mesmo regime de previdência. O que vocês entenderam com isso, gente? É o exemplo que o senhor deu anterior, né? Se a pessoa trabalha com 2 regimes distintos, o cônjuge que ficar sobrevivente pode acumular, porque vai ser de regimes distintos. Mas Exato. se for apenas um, não pode acumular. Isso aí, perfeito. Então, olha aqui, é possível acumular pensão por morte de um regime de previdência social com pensão por morte concedida por outro regime. Um exemplo, alguém trabalha na iniciativa privada, tá? Trabalha na iniciativa privada, vinculado ao regime geral de previdência social, INSS, e tem vínculo com o município de Gravataí. Essa pessoa poderá acumular as 2 pensões, que era o exemplo que nós damos anteriormente, que o William, né, reproduziu. Também com pensões decorrentes de atividades militares também é possível acumular, tá? Pensão por morte com aposentadoria concedida no regime geral de previdência social ou regime próprio e proventos decorrentes de inatividade militar. Por exemplo, é possível acumular pensão por morte e aposentadoria. É possível, sim, que era uma das discussões que a gente tinha, né, na reforma ali da Previdência. E as pensões decorrentes de atividades militares, essas todas são possíveis de acúmulo, né? Não tem mais do que uma normalmente, né? Uma pensão é possível, sim, acumular, tá? Na hipótese das acumulações, é assegurada a percepção, tá, dos seguintes valores. Então, aqui, gente, nós vamos ter, tá, se até um salário mínimo, tá, gente? Estão me ouvindo? Sim, professor. Tá? Sim, mestre. Então, eu achei que tivesse citado aqui, porque eu não estava. No artigo, aqui, pessoal, 24, tá? O artigo 24, tá? Então, ó, nas hipóteses das acumulações previstas no parágrafo, alguém está com o microfone ligado, se pode desligar? Eu estou ouvindo um eco. Tá? Por isso que eu achei que... agora deu. Nós estamos aqui na emenda constitucional, tá? Nas acumulações, gente, então, o que a pessoa vai receber? 60% do valor que exceder um salário mínimo até o limite de 2 salários mínimos, tá? Lembre-se que o benefício, mínimo, tá? Ele é de um salário mínimo, tá, gente? De um salário mínimo. Então, não pode haver benefício inferior a um salário mínimo. 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até 3 salários. Agora travou, mestre. Cortou o áudio, professor. Oi? Cortou o áudio no inciso 2 ali, professor. Tá. Então, 40% do valor que exceder 2 salários mínimos até 3 salários mínimos.
20% do valor que exceder 3 salários mínimos até o limite de 4 salários mínimos, e 10% no valor que exceder 4 salários mínimos, tá? Então, com isso, gente, agora nós temos uma nova configuração da pensão por morte quando que ela é acumulada com aposentadorias, tá? Mas a pessoa, ela tem o direito de optar sempre pelo benefício maior, ela ficar sempre com o benefício maior. Por exemplo, se a pensão por morte, ela é mais elevada, ela fica com a pensão por morte mais elevada. Se a aposentadoria é mais elevada, a pessoa sempre vai ficar com este benefício integral, tá bem? Aqui, até na semana que vem, eu quero trazer para vocês alguns casos práticos dessa situação aqui do acúmulo que nós já temos no escritório. Eu quero conferir como é que ficou o valor, eu vou trazer algumas situações práticas, e do cálculo também lá do benefício da pergunta do Daelton. Daí, para a semana que vem, eu quero trazer essas dúvidas e aprofundar aqui com vocês, tá? Eu não sei se vocês têm mais alguma pergunta específica, tá? Eu vou terminar aqui a gravação da aula de hoje.